Você quer conscientizar essa pessoa para que ela pare de beber, para que ela entenda que a sobriedade é mais interessante. Então, tudo que for de encontro, mesmo que seja um pouco, facilitar a vida dessa pessoa bebendo, vai ir contra o objetivo de você conquistar a sobriedade a longo prazo, mesmo que seja uma pequena facilitação. Porque cada vez que você plantar um pouco dessa semente da facilidade para beber, ainda mais isso saindo da sua mão, vai dia após dia, fortalecendo a ideia de que beber está tudo bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius e eu sou médico psiquiatra. O episódio de hoje é: você é super protetora em relação ao alcoolista? Nesse episódio de hoje, eu vou falar sobre a ideia da super proteção, né? Eu vou falar um pouco sobre o óbvio, mas eu não vou me deter ao óbvio, né? Porque esse é um assunto, eu não sei há quanto tempo você ouve falar sobre esse tipo de assunto, mas eu não vou aqui bater só no que é óbvio, só naquilo que é senso comum sobre esse assunto. Eu vou aprofundar um pouco mais esse entendimento e vou te ajudar a entender. Eu não vou aqui julgar, tá? A ideia aqui, você é super protetor em relação ao alcoolista ou não é? A ideia não é aqui trazer um julgamento, dizer o que realmente é o certo, o que é o errado. Eu posso até dizer o que eu acho e a minha opinião, que não é a verdade absoluta, né? Você pode enxergar isso de uma outra forma, mas o vídeo de hoje ele é feito para te ajudar a refletir sobre os impactos, sobre as consequências, sobre a raiz desse tipo de comportamento, para que você possa, de fato, conquistar o seu objetivo de fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. E para você fazer isso, a melhor forma é você entender todas as opções que você tem. Porque muitas vezes quando alguém começa a falar, eu sei que tem gente que já ouviu falar desse tema, né, já começou a falar assim: Vitor, eu acho que eu sou super protetor em relação ao alcoolista, sim, olha, porque eu faço isso ou aquilo pelo meu marido, eu faço isso ou aquilo pelo meu filho, e eu me considero uma pessoa codependente. Não é isso que eu quero falar. Eu não quero apontar o dedo, não quero aqui trazer um rótulo. Até porque, se você me acompanha há mais tempo, você vai perceber que, como eu sou médico psiquiatra e eu me baseio em informações científicas, eu não utilizo e eu até não acho interessante, né? Cada um pode achar o que achar melhor para si, mas eu não concordo, eu não acho interessante rotular o comportamento de alguém como codependente, como um diagnóstico, como uma entidade. Olha, fulana é codependente. Eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda. Se você acha que se considerar isso te ajuda, ok, você é livre para isso. Mas eu estou aqui expondo uma opinião e vou trazer algumas reflexões sobre isso. O primeiro ponto que eu acho interessante a gente falar é o seguinte: o que é ajudar alguém a vencer o alcoolismo? O que é ajudar alguém a vencer o alcoolismo? Que coisa é essa do alcoolismo? Essa pessoa que você ama bebe demais e ela tem prejuízos de alguma forma, senão você nem se preocuparia com isso, ou prejuízos na saúde, ou prejuízos no relacionamento, ou prejuízos de alguma forma na própria vida, e isso te preocupa. Você que ama essa pessoa, você fica preocupado. Então, como é que você vai... E você percebe que esses problemas são causados pelo consumo do álcool. Então, claro, como é que você não vai ficar preocupada na medida em que você compreende isso? Só que a gente tem que ter muito claro como é que você vai ajudar essa pessoa e o que é que significa ajudar essa pessoa. Eu estou considerando aqui, novamente, eu gosto de repetir isso, pessoas adultas, tá? Pessoas adultas lidando com pessoas adultas. Se nós estamos falando aqui de um alcoolista, uma pessoa que bebe demais, mas é um adulto, a ideia de ajudar essa pessoa não é indiscutível. Ela passa pela ideia de você contribuir para que essa pessoa tenha mais autonomia na vida dela, para que ela passe a tomar melhores decisões. Se o problema da pessoa é beber demais, se colocar em prejuízo, né, ter prejuízo por isso, ou seja no humor, ou seja em qualquer área da vida, e ela se coloca em prejuízo por decidir beber, a saída para isso, a solução para isso, é a pessoa se tornar mais responsável, com mais autonomia, com uma capacidade melhor de tomar decisões. Então a ajuda que mais vai ser interessante é desenvolver o potencial dessa pessoa, auxiliá-la no crescimento dela. Porque o contrário do alcoolismo é a sobriedade.
O que você acha? Comenta aqui para mim, o que você acha? O contrário do alcoolismo é a sobriedade? Não necessariamente. A pessoa que está bebendo demais, ela precisa então aprender a viver e tomar melhores decisões que ela possa não beber mais, a não ter mais esse prejuízo, a decidir não querer beber mais e ter uma vida mais plena. Por que eu estou repetindo tanto isso? Porque algumas pessoas acreditam, porque a ansiedade às vezes é tamanha, que acreditam que para solucionar o alcoolismo não deveria mais existir álcool no mundo, ou o alcoolista deveria ser privado do álcool. Vou jogar fora todo o álcool que ele comprar, eu vou prender ele em casa de alguma forma que vai impedir que ele beba. Isso pode ser útil em algum momento? Discutivelmente até pode, mas isso não vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema. Então o que a gente precisa? Pensar em estratégias, pensar em maneiras de lidar com o problema que diminuam o problema. E como é que o problema vai ser diminuído? Aumentando o crescimento, a capacidade, a autonomia, a responsabilidade do alcoolista, que você ama. E aí eu quero falar o seguinte, então o que eu estou trazendo para você é baseado em ciência e mais de 40 anos de pesquisa do comportamento humano, e ao longo do tempo a ciência evoluiu muito em relação a como ajudar alguém a vencer o alcoolismo. Principalmente entendendo que a forma com a qual as pessoas ao redor lidam com o alcoolista, não só a família, tá? Até profissionais tiveram que revisitar toda a forma de lidar com alcoolistas, mas inclusive a família e os relacionamentos próximos, que são as pessoas que mais têm esse contato direto com o alcoolista, são as pessoas que mais vão influenciar, né? E se alguém influenciar na continuidade do alcoolismo ou na recuperação do alcoolismo. Então, se você souber entender como ajudar da melhor forma, você vai ter muito poder para que essa pessoa pare de beber. E eu acho interessante você entender o mecanismo disso. Certo? A gente vai falar então de a mudança do comportamento humano, principalmente quando o comportamento é o alcoolismo, ela se baseia não simplesmente em algo racional. Né? Não é uma coisa racional. Eu quero fazer uma dieta porque eu acho que eu tenho que perder peso. Só o entendimento racional, frio disso, não é suficiente. Porque os comportamentos, os hábitos humanos, são baseados muito mais por uma outra parte do cérebro. E isso eu vou explicar muito mais na semana ACA, que vai acontecer na semana que vem. Mas agora eu quero que você perceba que os comportamentos humanos eles têm muito do emocional, dos hábitos, daquilo que é incentivado ou desincentivado ao longo do tempo. Não é mesmo? Por exemplo, uma família que daí tem gente que me fala assim, Vitor, mas olha só, hoje eu estou casada e o alcoolista que eu amo é uma pessoa muito... ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa legal, só que ele é uma pessoa que é muito folgada. Ele sempre acha que os outros têm que resolver os problemas dele. Ele não se responsabiliza muito pelo que está acontecendo com ele. E eu acho, Vitor, daí me conta, né, como que isso aconteceu? Como é que uma pessoa passa a adotar um comportamento desse tipo? É ao longo do tempo a influência que ela foi tendo na vida dela. Né? Aí as esposas até conseguem entender que, olha, eu acho que foi a criação dele, Vitor. A mãe dele sempre passava a mão na cabeça dele, sempre resolvia tudo para ele. E isso faz sentido? Faz. Faz sentido. É culpa da mãe? Aí eu acho que não é útil usar esse raciocínio. Mas eu acho que faz sentido a gente entender e compreender como os comportamentos vão nascendo, como eles vão se desenvolvendo. E pode ser uma boa explicação você entender que durante a criação, na família de origem, a pessoa foi desenvolvendo certos padrões para lidar com os sentimentos e com os problemas da vida. Só que é o seguinte, vamos a fundo então nisso. Como é que essa mãe adotou esse comportamento de proteger o filho dessa forma que não ajudou tanto? Como é que ela adotou, como é que ela chegou nisso? Como é que ela achou que isso estava certo? Por que ela achou que isso estava normal? Por quê? E eu vou tentar ser o mais claro e simples possível. Mas eu quero que você perceba que esses são todos comportamentos, de alguma forma, aprendidos, que acabam ficando no automático, que a pessoa acaba lidando sem nem pensar muito sobre eles. Então, provavelmente essa mãe ou esse pai, que foram super protetores, entre muitas aspas, eles tiveram os motivos deles, eles tiveram algumas razões na vida deles para achar que é normal fazer isso. Às vezes porque tiveram pais muito rígidos, né? Às vezes quando uma pessoa é criada numa criação muito rígida, muito firme,
ela passa a ter uma crença de que ela não quer isso para os filhos dela. Então ela faz o quê? Ela trata os filhos com muita flexibilidade. E aí com muita passividade, muita permissividade. E aí perceba, a ideia que eu quero trazer para você não é que algum extremo é bom. A ideia é trazer a flexibilidade. A ideia é trazer realmente o caminho do meio, que possa ser mais adaptativo. Se os pais foram criados numa criação muito rígida e eles têm um pavor muito grande de que o filho sofra as mesmas consequências. Eu já vi, vou falar de um exemplo que me surgiu agora, é o seguinte, uma família que o filho tinha um problema sério com álcool e os pais eram muito permissivos. Aí, conversando com esses pais, eles me disseram o seguinte, que os pais deles, eles eram muito rígidos e desde os 7 anos de idade, o pai do alcoolista já trabalhava. Então ele não aproveitou muito a vida e isso era normal para ele, a coisa tão dura. Aí o que acontece? Ele passou a ser muito mole, muito permissivo. E nem percebeu isso. Ele só queria trazer, ele e a esposa dele, eles só queriam trazer uma evolução para os filhos deles. Eles queriam fazer melhor, eles queriam entregar para os filhos mais do que eles receberam dos pais. Então eu acho que não é interessante a gente culpar cada uma das pessoas, porque as pessoas, em geral, elas não estão mal intencionadas. Alguém que superprotege não está mal intencionado. Eu quero que se lasque. Não. Em geral, tem alguma história na cabeça da pessoa que faz ela não perceber ou ela não valorizar esse comportamento de ser muito permissivo com o alcoolista. Deixar o alcoolista ficar numa zona de conforto muito grande. Porque cria, em outro nível, agora eu vou falar, às vezes uma fobia, que eu tenho falado bastante sobre isso nas outras lives também. Mas olha só, cria uma fobia, um medo muito grande num pai, numa mãe, ou às vezes até numa esposa, qualquer um de nós pode ter um pouco disso, de fazer o outro sofrer. Fica um medo do sentimento. Medo do sentimento. Aí os pais às vezes não aguentam a ansiedade de ver que o filho pode estar sofrendo e acabam priorizando o quê? Aliviar o sofrimento, imediatamente. Aliviar o sofrimento a curto prazo. E vai continuando assim. Por quê? Por 2 razões. Mas, na verdade, isso não tem nada de superproteção. E eu não gosto desse termo, apesar de eu ter usado ele, eu ter falado dele até agora. Mas eu acho que eu ia me achar meio maluco se eu falasse o termo que eu vou falar agora. Mas eu vou te explicar agora que você está entendendo um pouco melhor. Eu não gosto do termo superproteção. Por quê? Porque superproteção seria o quê? O que é um carro superprotegido? É um carro talvez blindado, né? Um carro muito protegido. Se vier alguém dar um tiro no vidro do carro, aquela bala não vai atravessar, então o carro está superprotegido. Isso é uma superproteção. Agora, porque a superproteção, como eu entendo, é algo que fortalece. Só que essa superproteção que eu estou falando agora, eu não gosto de chamar de superproteção, porque enfraquece. É a intolerância ao medo, é a intolerância à própria ansiedade que faz com que você, ou talvez você, ou algumas pessoas, possam estar se comportando de uma forma pseudoprotetora. Não superprotetora, mas pseudoprotetora. Que é uma atitude travestida de ajuda, é uma atitude travestida de auxílio, de contribuição, mas que no fim das contas, ela é uma atitude que tem um serviço prioritário. Ela está a serviço de quê? De aliviar a ansiedade de quem está cometendo essa atitude. É uma mãe ou uma esposa que não deixa o alcoolista ter nenhum prejuízo. Que ele suja a casa toda, limpa a casa toda para ele, depois pode até reclamar, mas já limpou a casa toda. Não pode ver o alcoolista com nenhum desconforto por conta daquilo que ele faz, que já começa a brigar com ele, ou corrigir e não deixar ele sofrer nenhum desconforto. Mesmo que o alcoolista não peça. É aquela mãe que talvez quando o filho falta a aula, liga porque não foi na aula, enfim, faltou a aula porque ficou bebendo, a mãe liga, ou o pai liga para a escola inventando uma desculpa, dizendo que o filho está doente. Percebe? Porque a ansiedade, às vezes, do pai, da mãe ou até da esposa pode ser tão grande que ela quer, de alguma forma, trazer conforto, trazer proteção. Só que a proteção imediata
não permite que a pessoa fique mais fortalecida. Então, o que tem por trás disso? A vontade de aliviar a própria ansiedade, né? Porque não está pensando em resolver o problema a longo prazo, está pensando em apagar um pequeno incêndio agora. Eu prefiro que o alcoolista ele beba em casa, então eu já compro bebida para que ele beba em casa, porque daí ele vai estar mais protegido. Verdade? Você salvou o dia hoje. A sua ansiedade com certeza diminuiu. Mas perceba que esse comportamento ele é tão viciante quanto qualquer substância ou comportamento viciante. Porque ele alivia a ansiedade de imediato. Então aquilo é reforçado em você. E você sempre vai tender a ter muito desconforto. O dia que você tiver que... o dia que você entender mais profundamente o quanto você precisa deixar o alcoolista ter autonomia. Porque como é que alguém vai aprender a caminhar se essa pessoa não tiver a liberdade para tropeçar? E olha o impacto que isso causa. Isso causa dois impactos. Um deles, geralmente quem comete a superproteção não se importa em ter um desses impactos, mas ele causa dois principais impactos. O primeiro impacto, que a maior parte das pessoas que age assim não se importa, é o impacto de deixar você sobrecarregada. Fala assim, Vitor, eu não aguento mais lidar com o alcoolismo do meu filho, do meu marido, porque, poxa, eu faço das tripas coração... Eu faço das tripas coração... Desculpa, aqui caiu o celular. Eu faço das tripas coração para manter ele em pé. Eu faço das tripas coração para que ele não tenha nenhum prejuízo. Não vai dar para... Eu faço de tudo para que ele não sofra. E daí a pessoa até se orgulha disso. Fala assim, eu não aguento mais, estou cansado. E em alguns pequenos momentos de que fica insuportável mesmo, a pessoa acaba achando ruim agir dessa forma. Mas ao longo do tempo não achou tão ruim. Acha normal se sacrificar pelo alcoolista. Acha normal não deixar ele colher nenhuma consequência negativa. E aí vai acontecendo o quê? Vai te sobrecarregando. E essa consequência, em geral, não incomoda quem age assim até que tudo esteja quase explodindo. Até que chegue num ponto em que dá tanta raiva e tanta sobrecarga que dá vontade de ir embora. Não é mesmo? Você já se sentiu assim? Pensa bem, já viu alguém que se sente assim? Perceba como isso é... Às vezes vai acontecendo sutilmente, vai fazendo coisas demais pelo alcoolista, daí você se sobrecarrega. E talvez ao longo do tempo você nem se importou. Talvez leve 1 ano, 2 anos para a pessoa se dar conta de que não é isso que é necessário para fazer o alcoolista parar de beber. Mas a pessoa tem na cabeça dela que, olha, é assim, eu preciso aliviar toda a dor. Dor é um problema enorme, a pessoa não pode ter nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de prejuízo, porque, coitadinho, ele não pode sofrer. E claro que quando a gente ama alguém, não é a sensação mais gostosa do mundo, não é gostoso, não é agradável ver alguém que a gente ama tendo algum problema. Sei lá, perdendo o emprego porque bebeu demais e não teve responsabilidade. Ou até tendo algum problema de saúde. Mas é aí que mora o amor de verdade, na minha opinião. É aí que mora o amor de verdade. É você não fazer só o que é fácil. Você não apagar só o incêndio, você não voltar a sua vida somente para aliviar os seus sentimentos. Porque sentimentos são sinais para nós, do que é bom, do que não é tão interessante para nós. Então assim, a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, dói. Só que o amor mesmo, a superproteção, é você, mesmo sentindo dor, você ter o foco no objetivo a longo prazo. Você manter como prioridade auxiliar para que essa pessoa seja mais capacitada para tomar melhores decisões. E como é que você faz isso? Número 1, aprendendo mais. Porque não adianta você só entender agora, Vitor, você está falando que não é mais para eu superproteger? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou largar de mão. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou ignorar, eu não vou falar mais nada então, vou deixar ele se lascar. Não é essa a solução. Lembra que eu falei para você que os extremos não são a solução? Que buscar uma solução a longo prazo implica em você também se desenvolver, você também desenvolver as suas habilidades para lidar com essa situação. Então a primeira consequência é você se sobrecarregar demais. E a segunda consequência é você acaba fazendo com que fique mais fácil para o outro seguir bebendo. Aí eu sei que para algumas pessoas isso é simples.
Para outras pessoas isso não é nada simples, mas eu quero aprofundar isso. Eu sei que muita gente, quando escuta isso, entra por um ouvido e sai pelo outro. Fala, Vitor, eu dou dinheiro para o meu filho beber, por quê? Eu até sei que é errado, ou não sabe que é errado, mas eu dou por que eu dou, né? As pessoas me respondem por que elas dão. Ah, Vitor, porque não vai fazer diferença. Ele vai conseguir dinheiro igual. Ele vai conseguir beber, ele dá um jeito, alguém dá dinheiro para ele beber. Então eu já dou dinheiro para ele igual, porque não vai fazer diferença. Perceba que isso é apenas uma justificativa. É uma justificativa que a pessoa dá do porquê ela não quer lidar com certas situações. E está tudo bem você não querer lidar com certas situações, mas isso vai ter uma consequência. Só você pensar aqui comigo. Você quer conscientizar essa pessoa para que ela pare de beber. Você quer conscientizar essa pessoa... a internet está ruim aqui. Está caindo um pouco. Estão me vendo bem? Você quer conscientizar essa pessoa para que ela pare de beber. Para que ela entenda que a sobriedade é mais interessante. Então, tudo que for de encontro, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja aos poucos, tudo que for de encontro a facilitar a vida dessa pessoa bebendo, vai ir contra o objetivo de você conquistar a sobriedade a longo prazo. Percebe? Mesmo que seja uma pequena atitude, mesmo que seja uma pequena facilitação, mesmo que seja uma coisa que não vai fazer toda a diferença agora, porque cada vez que você plantar um pouco dessa semente, da facilidade para beber, ainda mais isso saindo da sua mão, olha, está tudo bem você beber em casa, está tudo bem você fazer isso que você faz, que eu vou corrigir tudo isso para você. E aí o que acontece? Vai dia após dia, fortalecendo a ideia de que beber está tudo bem. Então tem essas duas consequências. Uma, vai sobrecarregar quem está ajudando de uma forma não útil, não interessante, porque não vai de encontro ao objetivo final. E a segunda consequência é fazer com que o alcoolista acabe tendo experiências mais agradáveis bebendo. O que vai dificultar, e daí não adianta ter milhares de argumentos do porquê ele deve parar de beber, se por outro lado, nas atitudes, você vai lá e facilita ele bebendo. Você vai lá e corrige, você coloca a responsabilidade dele parar de beber nas suas costas. Você coloca todo o problema que ele tem bebendo sob sua responsabilidade. Ele continua recebendo mesada, ele continua recebendo tudo de mão beijada. Por que alguém vai querer mudar um comportamento que por um lado é agradável, como beber, se não tiver um bom motivo, um grande motivo? Então precisa ter esse incentivo para não beber, que é qual? Não facilitar a vida dele quando ele estiver bebendo. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante eu falar para vocês. É o seguinte, quando alguém se depara com alguém nessa situação, né, o alcoolista, olha, tá, Vitor, você está falando aí, eu estou percebendo que o meu marido ou que o meu filho, ele tá muito folgado. Realmente ele tem uma expectativa de que as pessoas resolvam as coisas para ele, realmente ele acaba, qualquer coisa vira uma desculpa para beber, realmente eu mesmo ou alguém da família acaba facilitando para ele que ele beba. E aí, será que isso tem jeito? Será que isso tem salvação? Porque tem gente que acha que não tem salvação, isso não é verdade. Olha, é aquela velha história, assim, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Tem gente que não muda? Tem algumas pessoas que não mudam, mas isso dificilmente, isso é a minoria. Isso é a minoria. A maior parte das pessoas muda conforme a influência do ambiente. Por quê? Porque a gente está falando aqui de comportamentos aprendidos. A gente está falando aqui de comportamentos que foram aprendidos no passado e que o cérebro humano, mesmo adulto, ele continua aprendendo novas formas. As pessoas mudam ao longo do tempo. E o que faz uma pessoa mudar? O contexto, o ambiente. Se você, eu sou casada com uma pessoa que é muito folgada, porque o pai e a mãe dele facilitam que ele consiga tudo de mão beijada. Será que ele vai mudar? Ele pode mudar. O que você precisa ter foco, onde precisa estar o seu foco é o seguinte, o que é que você faz? Como é que você lida com ele? Porque, de acordo com o novo cenário, a nova perspectiva, um relacionamento que está diferente, que está incentivando de verdade a sobriedade, que está deixando de incentivar o alcoolismo de uma forma que mantenha um bom relacionamento. Isso tem um poder enorme. Isso tem um poder enorme.
É que às vezes as pessoas perdem a esperança porque percebem que o alcoolista, ao longo dos anos, ele permanece muito parecido. Ele parece muito parecido, ele segue muito parecido, ele não tem tantas mudanças. Mas o que acontece? Ele não tem tantas mudanças porque o contexto provavelmente não mudou muito também. Né? A não ser que aconteça um milagre, uma tragédia, ele não vai mudar muito. Por quê? Porque o tempo, ele só favorece os bons hábitos. O tempo só joga a favor dos bons hábitos. Se você lida com ele com maus hábitos, se ele também segue tendo maus hábitos, o tempo vai jogar contra vocês. Agora, se você começar a adotar bons hábitos, aí sim o tempo vai começar a jogar a favor de vocês. E aí, ao longo do tempo, isso vai melhorando dia após dia. E não costuma demorar muito, não. Só que depende da quantidade e da qualidade da sua mudança. E daí eu quero tomar um cuidado aqui, que talvez eu não tenha tomado até agora, mas eu quero deixar isso claro. Quando eu falo assim, olha, ele está folgado, cuida aqui, tá? Esse é um linguajar entre nós. Esse é um linguajar que não é para ser, é para ser claro, não é para ser pejorativo, tá? Só tome esse cuidado. Ah, o fulano é folgado. Vamos entender no contexto. Olha, ele age assim, ele adota esses comportamentos que talvez você possa julgar, ou talvez eu possa julgar e classificar como folgado, mas aqui é só para ser claro, não quero ser pejorativo, para você entender. Mas isso tem uma razão de ser, isso funciona no contexto. Senão esse comportamento não se criava. Então, sempre a gente pode entender que existe algum contexto que está permitindo que isso aconteça, que está incentivando que isso aconteça. E daí, cuidado de novo, porque eu tenho muito receio com isso, porque é muito comum. E eu falo, eu aviso, e mesmo assim a pessoa me escuta, fala, ah, entendi, Vitor, mas vai lá e tropeça. Então eu quero evitar que você tropece. Quando você entende isso que eu estou falando, de novo, talvez eu estou sendo repetitivo, mas isso é muito importante. Não, a saída para isso, eu estou sendo muito mole, a saída para isso não vai ser o endurecimento irresponsável, não vai ser o endurecimento cego. Agora eu vou ser dura, agora eu vou dar lição de moral, agora eu vou começar a colocar ele no lugar dele. Isso vai gerar uma coisa chamada reação paradoxal. Então tem que ter um jeito adequado para fazer isso, né? Para você começar aos poucos dando condições. Né? O filho começou a caminhar e você sempre estava lá segurando, não deixava ele tropeçar. Aí de repente você larga ele, aí ele tropeça. Isso é muito comum. Aí ele tropeça. Daí você olha e fala, viu? Eu sabia que ele não conseguiria andar sozinho, por isso que eu segurava ele. Só que ele tropeçou porque tirou do nada tudo, de uma forma agressiva. Percebe? Então a ideia é a flexibilidade, o caminho do meio, o equilíbrio. Porque o alcoolista, ele não é como se tivesse uma perna quebrada. Uma pessoa que tem uma perna quebrada, é interessante você auxiliar de várias formas. Porque essa pessoa está com uma debilidade, que ela realmente precisa repousar aquela perna durante um tempo, e daí o tipo de auxílio é diferente, não é mesmo? Agora, o alcoolismo é como se fosse alguém que está se afogando, certo? O alcoolismo está se afogando, a pessoa como se estivesse se afogando. Quando você dá a mão, é possível que ele puxe o braço, até que você comece a não ter mais controle sobre a sua própria vida. E assim você vai acabando sugada, só que sugada porque você foi indo, né? Não vão culpar ninguém, vão observar, vão ter consciência e responsabilidade. Só que assim, e as suas necessidades vão ficando cada vez mais apagadas. Só que qual é o contrário do alcoolismo? É você ter comportamentos mais saudáveis, você tomar decisões melhores, você cuidar melhor de si. O alcoolista também, não é mesmo? Então como é que você vai dar um exemplo para o alcoolista de como se cuida de si se você não cuida de si? Se você não defende suas necessidades? Se você não vive uma vida mais equilibrada? Então o seu apoio tem que ser diferente, tem que ser inteligente. Você tem que jogar uma boia. Joga uma boia. Você vai ajudar, você não vai deixar ele se afogando sozinho. Não vai xingar ele, por que foi se meter nesse rio? Não, poxa, está se afogando. Mas você vai jogar uma boia. E daí, através dessa boia, você vai ajudando, vai puxando. Porque daí o que acontece? Você não está
você não está jogando os seus problemas nas costas do alcoolista. Você está colaborativamente trabalhando junto para vocês ambos crescerem. Porque você fazer o alcoolista parar de beber é uma jornada que só tem como ganhar se você fizer isso do jeito certo. Só tem como ganhar. Porque você se obriga a ser uma pessoa melhor para você e para os outros. E isso é uma coisa que você sempre vai levar para você. E aí fica muito difícil o alcoolista não ser contaminado por essa nova mentalidade. Porque raramente alguém lida assim com o alcoolista. Mas agora eu vou falar uma última coisa, umas últimas considerações, algumas consequências importantes. Mas agora eu quero só pedir para você o seguinte. Se você está começando a acompanhar meus vídeos agora, eu queria que você comentasse aqui para mim, #novato ou novata. E se você já me acompanha há mais tempo, comenta para mim aqui nos comentários, #veterano ou veterana, para eu saber se você já me acompanha há mais tempo ou se está começando a acompanhar agora. E se você está gostando desse conteúdo, clica no coraçãozinho aqui no Instagram, no joinha aqui no Facebook ou no YouTube, para eu saber se esse conteúdo está sendo interessante para você, porque isso é uma forma de eu medir se esse assunto interessa, se essa forma de trazer as ideias te ajuda ou não. É uma forma de eu ter um feedback se isso está te ajudando. E compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações, para ter mais gente também podendo entender formas produtivas e formas eficazes de fazer o alcoolista parar de beber, né? Porque tem muita gente que sofre com isso também e que às vezes acaba demorando muito tempo para ter acesso a informações de qualidade, como você está tendo agora. Certo? Então é o seguinte, vamos lá. Quando você limpa toda a sujeira que ele faz, quando você resolve todos os problemas que ele causa, quando você evita que ele tenha qualquer problema, você passa uma mensagem muito forte de que ele pode beber, que não vai ter grandes consequências negativas. E pensa só, se ele beber a noite toda e sujar a casa toda, por exemplo, aí ele acorda, a casa está limpinha, a comida está pronta para ele, a mesa está só esperando ele levantar. E daí tem gente que me diz o seguinte, ah, Vitor, mas como é que ele vai parar de beber se ele gosta de beber? Poxa, sabia que quase todo, ou todo alcoolista, gosta pra caramba de beber? É aí que está o desafio. Não é porque ele gosta de beber que ele vai beber para sempre. E a maior parte dos alcoolistas, você pode perguntar, os que pararam de beber, que vão ser mais honestos com você. E aí, fulano, você não gosta de beber? Você parou de achar saboroso beber? Você acha que não tem mais graça? Não, não é bem esse o motivo. Vamos dizer para você o seguinte, olha, eu prefiro a minha vida sóbrio. É mais interessante estar sóbrio. Eu acho que beber não vale a pena. Tá entendendo? Então, por isso que gostar de beber ou não gostar de beber não vai fazer diferença. Porque daí ele vai começar a ter algumas consequências negativas que vão mostrar para ele, com uma experiência vivencial. Lembra que eu falei ontem sobre o que faz alguém mudar o comportamento no episódio 19? Então aqui a gente está falando de uma experiência real, uma experiência emocional, de consequência negativa sobre o álcool. E aí não é mais você enchendo o saco dele, você falando para ele sobre os males do álcool. É ele sentindo, ele reconhecendo, ele vendo, olha, eu através da minha autonomia estou sentindo uma consequência negativa do álcool. E aí vai começando a criar, aos poucos, interesse nele em parar de beber. E tem muita gente que acha que isso não dá certo, que isso não funciona, por quê? Porque faz errado. O que eu estou falando aqui é muito longe. Eu sei que quando você está começando a aprender uma coisa nova, por exemplo, formas científicas de como fazer o alcoolista parar de beber, pode ser que não seja tão claro para você isso. Mas o que eu estou falando aqui é muito distante de uma coisa chamada punição. É muito distante de você sacanear o alcoolista. É muito distante. Eu não estou falando aqui de você tornar a vida dele pior por iniciativa sua. É você meramente usar a força do alcoolismo contra ele mesmo. Para o alcoolismo ser o problema, mas claramente. E não você. Você é uma pessoa legal, você é uma pessoa parceira, você é uma pessoa que cuida de si, que tem um diálogo bacana. Mas, quando ele bebe, a vida dele, ele sente na pele que não fica tão interessante. E tem você para poder falar, para poder conversar, sem ficar julgando, criticando, punindo. Percebe como isso vai tendo potência? Você só adotar uma estratégia isolada, tipo, vou só deixar ele se ferrar. Isso não vai ter tanta tração.
tanto poder, tanta força de mudança. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!